Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Primeiro, os pontos positivos da equipe relatora. Foi uma boa demonstração do experimento aqui no palco. Apresentação bem organizada, teve a síntese no início. Análise do erro, que é essencial para os experimentos. Um experimento só tem sentido quando tem análise do erro. Foi exatamente o que eles fizeram. Comprovação de equações teóricas com análise experimental, com um erro bem pequeno. Se eu não me engano, é 10%, cerca de 10% quando eles mostraram o erro. Uma conclusão detalhada do experimento e uma descrição teórica precisa do mecanismo. Passar. No entanto, os pontos negativos. Teve poucas repetições de experimentos. Foi apresentada uma tabela com 7 repetições. 7 repetições não são o suficiente. A variação do parâmetro foi muito limitada. A extensividade do que eles apresentaram aqui foi bastante limitada aos parâmetros considerados sem nenhuma análise anterior. Eles consideraram certos parâmetros e se limitaram àqueles parâmetros que não seriam tão gerais. Por exemplo, alguns parâmetros foram desprezados. A distância entre as miçangas, na prática experimental, eles só citaram, eles não tem nenhum dado experimental sobre isso. A interação entre as miçangas e o Becker, que provocaria exatamente aquela curva que não é o que eles falaram lá, é uma curva diferente. Não variou a altura até o chão, apesar de ter citado. Não variou o raio da miçanga, também seria outro parâmetro relevante. Afirmou que a altura do deslocamento é desprezível, quando na própria imagem que eles apresentaram do problema é a altura considerável. Não analisou a inércia experimentalmente com a variação da massa, foi apenas um experimento pelo que pôde ser visto. Contradição na determinação da forma da curva, que a equipe oponente provou que a forma da curva poderia ser diferente, e em certo momento citou-se força inercial. Aqui a opositora, pontos positivos. O papel de oposição foi bem realizado, achando vários pontos que são falhos na apresentação que foi observado. Perguntas bem coerentes e diretas. Criticou exatamente o desprezo da altura, que era um dos pontos-chave, um dos erros-chave do experimento apresentado. E criticou a forma aplicada pela relatora, também foi legal. E os pontos negativos. Mau uso do tempo na apresentação inicial, eles poderiam ter feito uma análise geral melhor, porque eles sobrou ainda 1 minuto. Não analisaram profundamente o experimento que foi realizado. Foi bom eles terem falado dos parâmetros, não foram variados, mas eles também poderiam ter ido exatamente para o que foi apresentado também. Eles poderiam ter apontado o que estava lá, mais do que o que não estava lá. Obrigado. Queria saber da equipe avaliadora que as outras equipes, para aquele formato mais irregular do arco, cada uma tem uma teoria. Uma acha que é mais responsabilidade de colisão das miçangas com o Becker e a outra do formato da disposição inicial da corrente lá dentro. Eu quero saber o que vocês acham. Qual das duas ou uma terceira? Deveria ser considerado tanto a colisão quanto a disposição, né? Mas apenas uma análise experimental mais forte seria capaz de comprovar isso, a variação desses 2 parâmetros. Ok, obrigado.